Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos à quarta-feira com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp DDD 24 99839 8384. É isso aí, vamos dar uma olhada no dia? Como é que tá? Exatamente. Hoje em Petrópolis o dia amanheceu nublado em alguns lugares, assim com uma chuva bem fininha, e o vento continua aí na cidade imperial. Essas são imagens feitas hoje de manhã da nossa sede, que fica no coração de Petrópolis, bem no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Regra eleitoral impulsiona novas fusões e extingue partidos tradicionais. Irã desmobiliza a polícia moral após centenas de mortos em protestos. Astronautas chineses regressam do espaço depois de completarem a montagem da estação espacial em Tiangong. Defesa Civil de Petrópolis investe em ações de prevenção de desastres. E mais, Justiça bloqueia 2 bilhões de reais do orçamento do Estado do Rio, que seriam utilizados em intervenções na cidade. Agora no Correio da Manhã na TV. Nossa edição de hoje, dando uma olhada no que é notícia no nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhadinha na primeira página, nos destaques. Pedro Paulo tem currículo para ocupar um grande ministério no governo Lula. Esse aí é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na página 3, Estado reforça a segurança pública. O governador Cláudio Castro entrega à PM 122 viaturas, 59 motocicletas e 15 veículos pesados. Novos ministros do STJ são empossados. Indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, novos ministros foram empossados nesta terça-feira, dia 6 de novembro, no STJ. Ainda na foto tem os ministros e a presidente da corte, ministra Maria Tereza Assis Moura. Esse é o destaque aí da página 4. Ainda na página 4, Comissão do Senado aprova a PEC da transição. Aleluia, né? Nossa. Na página 6, o destaque é a Prefeitura do Rio transforma a Arena Carioca 3 em escola. Na página 7, no nosso internacional, Al Jazeera aciona tribunal contra Israel. Destaque da primeira página, uma notícia boa em Petrópolis. Firjan aponta alta do setor industrial da cidade. Ali na página 6, Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Postos serão os responsáveis pelo preço nas bombas. Lembrando que a Petrobras reduz o preço lá na ponta, lá na refinaria. O preço ao consumidor fica a cargo aí dos postos, que podem fazer a prática do preço livre aí. Temos também os destaques do segundo caderno e os destaques do esporte, que hoje nós vamos mais um dia abordar aí no nosso Giro do Esporte. Deixa eu só dar esse destaque aqui da primeira página do segundo caderno, rapidamente. Olha, Rio cedia mais um Mundial Della Biere. Maior evento cervejeiro do Brasil, atraca na Marina da Glória até domingo. Vou só dar uma experiência aqui para vocês. Eu fui uma vez, é fantástico o evento, é muito legal. Para quem gosta de cerveja, quem é cervejeiro, vai curtir muito o evento. E os ingressos, gente, são bem legais, porque uma parte dele é revertida em consumo. Que bom. Então é bem bacana. Imagino, né? O maior evento cervejeiro do país não deve ser para qualquer um. É verdade. O motorista da rodada, né? Pois é. Vamos à nossa página de opinião, na nossa página 2, vamos olhar o que diz os nossos editoriais. Vivam as danças e a cultura brasileira é o primeiro deles, e geração de empregos no Rio segue em alta. Uma boa notícia aí para o Rio de Janeiro. Vamos à página 3, coluna Magna Vita agora. Governador entrega viaturas para a PM. Ali nas fotos, ali embaixo na solenidade, aconteceu na manhã de terça-feira, nesse 6 de dezembro,
no monumento aos pracinhas no aterro do Flamengo, que o monumento ali já é conhecido aí por esses atos, né, por essas festividades, tanto da PM quanto do Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Bombeiros. Então o governador foi lá fazer a entrega dessas viaturas. Foram 122 viaturas operacionais, semi-blindadas, 59 motocicletas e 15 veículos pesados adquiridos para desobstruir vias públicas, como a retirada de barricadas em comunidades do Rio. É uma pena que a gente tenha que comprar esse tipo de veículo, né, para a PM, né? Mas infelizmente está aí o aparato militar entregue para reforçar a PM do Estado. Exatamente. Outra notícia aí na coluna Magna Vita, o governador Cláudio Castro prestigia a posse de novos ministros do STJ. Então, o governador Cláudio Castro participou em Brasília da posse dos novos ministros do STJ, Mesódia Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Cláudio Castro parabenizou os novos ministros, em especial o ministro Mesódia Azulay, que foi presidente do TRF2 desde abril do ano passado. Mesódia Azulay Neto ainda exercia o cargo até 2023, mas foi aí empossado como ministro do STJ. Exatamente. E aqui na coluna ele adianta também outro tema, ó, com Pedro Paulo no ministério ganha o Rio e principalmente ganha o novo governo. Um dos fatos novos no novo governo Lula é a ideia do deputado federal Pedro Paulo para o ministério. Apesar de jovem, ele tem pinta de veterano e parlamentar experiente, com 5 mandatos e com entregas ao Executivo e Legislativo, secretário da Casa Civil, onde tirou muitos projetos do papel. Inclusive o 1746, Porto Maravilha e muitos outros. Então tá aí, quem sabe ministério para Pedro Paulo no novo governo Lula. E o governo do Rio ganha e o estado do Rio ganha também né? Seguimos, vamos para a página 4. Temos também algumas fotos também que trata do Prêmio Destaque ADEME 2022. Solenidade reforçou a importância do mercado imobiliário do Rio e foi marcado pela excelência e alto nível técnico dos empreendimentos condecorados. Temos então uma reportagem sobre isso e várias fotos do evento. Você pode conferir tudo na nossa página, acessando, né, o nosso site e conferindo o Correio da Manhã desta quarta-feira. Vamos para a nossa página 4. Vamos lá, página de política agora. CCJ aprova PEC da transição. Valor foi reduzido para 145 bilhões com validade de 2 anos. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram ontem o texto da PEC de transição articulada pelo futuro governo de Lula para o pagamento de programas sociais em 2023. Então, a comissão aprovou o texto nessa terça. Eles reduziram aquele valor do teto para 145 bilhões com validade de 2 anos. Ou seja, entraram num acordo para favorecer aí o pagamento dos benefícios sociais à população brasileira. Vamos ao Nacional? No Nacional, novos ministros do Tribunal, né? Já adiantamos lá na primeira página, também na coluna Magna Vita, Mesódia Azulay e Paulo Sérgio Domingues tomam posse no STJ. Uma reportagem completa sobre isso. E Censo entrevista 168 milhões de brasileiros. Exatamente. Vamos então ao estado do Rio. Indústria soma 70% das novas vagas de emprego em Petrópolis. Boa notícia. Boa notícia para a cidade. Exatamente. A Firjan aponta que setor gerou quase 3 mil novos postos em 2022. Na foto ali, em todos os setores, são mais de 4 mil vagas criadas. Essa análise que foi feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, aponta que a cidade de Petrópolis acumula 4.014 novas vagas de janeiro a outubro deste ano, sendo a indústria mais 2.863, responsável por mais de 70% dos novos postos de trabalho no município. Os dados foram divulgados ontem, dado importantíssimo. Ali do lado, gente, no Correio Fluminense, tem outra notícia importante sobre vacinação. Maricá amplia a vacinação para crianças menores de 3 anos. A vacinação desses grupos é feita por agendamento. A reportagem completa você confere no nosso jornal, mas se trata sobre
a vacina da Covid-19 Pfizer Baby para crianças com menos de 2 anos e 11 meses e 29 dias. Vamos à nossa página 6, Rio de Janeiro, legado olímpico em ação. Prefeitura inicia transformação de Arena Carioca 3 em escola. Então, a Prefeitura do Rio deu pontapé para as obras de transformação da Arena Carioca 3 no Parque Olímpico em Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado. A escola, em tempo integral, olha que bacana, atenderá cerca de 900 alunos a partir do início do ano letivo de 2024. Então, não é para o ano que vem, Não. ela para o outro, porque vai passar por essa transformação. Muito bacana esse legado aí. Tomara que dê tudo certo para se transformar numa grande escola, né? Exatamente. Gente, em economia, alívio nos combustíveis. Olha que notícia importante. Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A Petrobras reduziu os preços da gasolina e do diesel vendidos por suas refinarias. A gasolina cairá 6,1% para o menor valor desde o fim de setembro de 2021. O preço do diesel será reduzido 8,2%. É a primeira mudança no preço da gasolina em mais de 3 meses, período no qual a estatal chegou a vender o produto com elevadas defasagens em relação às cotações internacionais. O preço do diesel permanecia inalterado desde 20 de setembro. Isso acontece justamente porque o preço do barril de petróleo internacional caiu e vem tendo queda aí já há algum tempo no mercado internacional. E agora a Petrobras, como segue os preços internacionais, segue as medidas internacionais para o preço do petróleo, do barril, teve que diminuir aí o preço, então, da gasolina e do diesel, que é uma notícia importantíssima para a gente. Tudo no nosso país, infelizmente, ainda é movido ali pelo diesel, né? Principalmente a nossa malha rodoviária, né? Ela depende muito do diesel, porque os milhões de caminhoneiros que nós temos têm que abastecer com esse combustível. E ali do lado, ali no Correio Econômico, tem ali aéreas na América Latina. Tem um estudo aqui que mostra que elas podem ter prejuízo somado de 2 bilhões, 10 bilhões em 2022 e perder mais de 795 milhões, 4,1 bilhões, né, em reais, em 2022, prevê a Latam, Associação Internacional de Transportes Aéreos. Prejuízo grande, então, para as aéreas na América Latina. Eu não sei, deve ter alguma coisa errada, porque cada dia que passa, né? Antigamente as passagens de avião eram muito mais baratas, possibilitando a pessoa que viajasse mais, né? Hoje em dia as passagens são mais caras. Hoje em dia você paga para marcar o assento no avião que você quer sentar. Hoje em dia você paga para levar alguma mala extra, né? O lanchinho é pago. O lanchinho é pago. Antigamente era de graça, né? Então, antigamente você tinha o lanchinho, tinha água, né? Então, hoje em dia tudo é pago. Tudo, absolutamente tudo. Não está incluído nada no preço da passagem. E antigamente era muito mais barato. Tem alguma coisa errada aí, alguma conta não bate, não fecha. Não está batendo aqui para o nosso bolso, principalmente. Inclusive, essa semana saiu um dado importantíssimo sobre esse setor, que é o de tarifação, né? 6 aeroportos brasileiros aí vão ter que diminuir as tarifas de embarque, desembarque, as taxas também, para as aéreas pousarem. Então, gente, e outro dado importante foi que o preço da passagem subiu, e outro dado mais importante ainda é que as pessoas estão trocando as aéreas por ônibus. Estão preferindo viajar de ônibus porque está saindo mais barato. Eu vi um trajeto, eu não vou falar aqui os nomes, mas um trajeto que saía com uma diferença de R$800, você indo de ônibus. E assim, algumas horas a mais sentado, né? Você levaria de avião 2 horas e meia e de ônibus você levaria 6 horas e 40, que era o aproximado ali. Então, assim, as pessoas estão preferindo gastar mais tempo e pagar muito menos. Dependendo do horário, a pessoa vai dormindo, pronto. Mas era exatamente isso, era o horário noturno mesmo ali, e ainda economizava. Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso jornal. A gente ainda tem os destaques do esporte e, claro,
os destaques do nosso segundo caderno, que é sempre recheado com muita música, cultura, teatro, muita informação para você ver o que pode fazer durante essa semana e até mesmo durante o final de semana. E tem também lá no nosso segundo caderno, a gente não pode esquecer, né? O evento cervejeiro, o maior evento cervejeiro do país, né? Você confere lá no nosso segundo caderno. A gente agora faz um rápido intervalo e na volta você vê que o Estado do Rio paga a última parcela da dívida com a União. E você vai ver também que a Secretaria de Trabalho e Renda divulga quase 3 mil oportunidades de emprego em várias regiões do Estado do Rio. O Correio da Manhã volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O Estado do Rio de Janeiro pagou nesta semana a última parcela da dívida com a União referente a 2022. Somente neste ano, a Secretaria Estadual de Fazenda quitou cerca de 292 milhões de reais. O governo do estado do Rio de Janeiro pagou na última quinta-feira a última parcela de débitos referentes ao ano de 2022 com a União. Foram 292 milhões de reais enviados ao governo federal, sendo 257 milhões pactuado nos novos termos do regime de recuperação fiscal. De acordo com o governador Cláudio Castro, abre aspas, o Estado vem pagando as prestações mensalmente sempre no dia 1º do mês. É a prova do compromisso com a gestão responsável das contas públicas. O regime de recuperação fiscal
permite equacionar as dívidas e investir no crescimento do Rio. Fecha aspas, essas foram as palavras do governador Cláudio Castro. O regime de recuperação fiscal foi adotado em maio do ano passado e durante esse período o Estado vai ter condições especiais para fazer o pagamento dessa dívida, que atualmente é de 138 bilhões e 900 milhões de reais. Ainda de acordo com o Estado, esse regime de recuperação fiscal garante não só o pagamento da dívida, mas de outras contas do governo do Estado, como, por exemplo, o pagamento dos servidores. Vale lembrar que o prazo para esse pagamento da dívida é de 30 anos. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Perfeito. Olha que maravilha, né? A dívida aí poderia ser paga em 30 anos e o governo do Estado já quitou tudo. Você vê a responsabilidade e a organização fiscal do atual governo do Estado. Não é à toa, né, que foi reeleito e tomara que continue aí fazendo um bom governo para o Rio de Janeiro, né? Responsabilidade fiscal, exatamente, né? Responsabilidade fiscal, porque poderia deixar para outros governos, né? São 30 anos, né? E quitando tudo. Maravilha. Exato. E olha, gente, mais uma notícia aqui do Estado. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com oferta de 2.943 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas pelo Cine e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ em todo o estado do Rio de Janeiro. A maior parte das oportunidades desta semana está na região metropolitana. São 758 oportunidades, sendo 132 especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, destacam-se 50 oportunidades para atendente de balcão no centro do Rio de Janeiro, com salários que podem chegar a R$ 2.400. Ainda na região metropolitana, há 50 oportunidades para costureira em São Cristóvão, com salários que podem chegar a R$ 2.400. Há também 50 oportunidades para motorista de ônibus em Vigário Geral, com salários que podem chegar a R$ 3.600. Na região serrana, são 113 oportunidades em diferentes bairros de Teresópolis, entre elas 20 para armador de ferro e 12 para balconista, ambas no bairro da Várzea. Há também 6 oportunidades para atendente de loja e 4 para ajudante de motorista em outros bairros de Teresópolis. Todas as vagas estão disponíveis no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Vaga de trabalho é sempre importante. Sempre importante. Com novas regras eleitorais valendo desde o início do pleito deste ano, 3 novas fusões partidárias foram impulsionadas desde o fim da disputa e reduziram para 20 o número de partidos que terão representação no Congresso a partir de 2023. Em 2018, 30 partidos tinham representação no Congresso. Nesta eleição, 23 partidos elegeram ao menos um deputado federal. Neste momento, 16 legendas, sendo 7 delas unidas por 3 federações, conseguiram superar a cláusula de barreira. Outros 5 partidos aguardam por avaliação do TSE para saber se suas fusões ou incorporações serão autorizadas. Para cumprir a cláusula de barreira em 2022, os partidos deveriam conquistar ao menos 2% dos votos a deputado federal, com no mínimo 1% dos votos em 9 unidades da federação, ou eleger ao menos 11 deputados em, no mínimo, 9 estados ou Distrito Federal. Os partidos que não atingem esse patamar mínimo seguem existindo, mas sofrem restrições. Ficam sem acesso ao fundo partidário, sem tempo de propaganda na televisão e no rádio e sem direito a uma estrutura de bancada na Câmara dos Deputados. Os deputados eleitos por esses partidos também podem trocar de legenda sem sofrer punições. O movimento mais recente de incorporação partidária foi o anúncio de que o PSC será absorvido pelo Podemos. Caso a união se concretize, o novo partido terá 18 deputados e a 8ª maior bancada da Câmara. A incorporação marca o fim do PSC, um dos partidos mais tradicionais do campo conservador, fundado em 1985 e com mais de 400 mil filiados. Outro partido tradicional que deixa de existir é o PTB, que decidiu por uma fusão com o Patriota para criar uma nova legenda que se chamará Mais Brasil. Ligado à tradição do trabalhismo, o PTB foi criado em 1945 por Getúlio Vargas. O Mais Brasil terá 5 deputados federais, 4 deles eleitos pelo Patriota. Outros 2 partidos que não atingiram a cláusula de desempenho e decidiram se unir são o Solidariedade e o PROS.
Com a fusão, a legenda manterá o nome de Solidariedade, mas será comandada por Eurípides Júnior, hoje presidente do PROS. Professor da Universidade Federal do Piauí, o cientista político Vitor Sandes afirma que a fusão ou incorporação são saídas encontradas por líderes partidários para driblar a cláusula de barreira e manter relevância no jogo político com acesso a recursos de fundos públicos para financiamento dos partidos. É isso aí. E olha só, gente, os protestos contra a atuação da polícia da moralidade no Irã estão a cada dia mais impactantes. Agências de notícias informaram que havia um chamado para uma greve de 3 dias a partir do último domingo. E intensificaram a pressão sobre as autoridades depois que um promotor disse que a polícia moral, cuja detenção de uma jovem desencadeou meses de protestos, havia sido desmobilizada. Até o momento, não houve, porém, confirmação do fechamento por parte do Ministério do Interior, encarregado da Polícia da Moralidade. E a mídia estatal iraniana disse que o promotor público Mohammad Jafar Montazeri não era responsável por supervisionar a força. As principais autoridades iranianas disseram repetidamente que Teherã não mudaria a política obrigatória do hijab da República Islâmica, que exige que as mulheres se vistam modestamente e usem lenços na cabeça, apesar de 11 semanas de protestos contra os rígidos regulamentos islâmicos. Centenas de pessoas foram mortas nos protestos que eclodiram em setembro, após a morte de Mahsa Amini, uma iraniana curda de 22 anos que foi detida pela Polícia da Moralidade por desrespeitar as regras do hijab. Os manifestantes que buscam manter o desafio aos governantes clericais do Irã pediram a greve econômica de 3 dias e uma manifestação na Praça Azadi, Praça da Liberdade, de Teherã, para esta quarta-feira, de acordo com postagens compartilhadas no Twitter por contas não verificadas pelo governo local. E a Agência Espacial Chinesa informou que a tripulação chegou à base espacial da Mongólia Interior à noite, após horas da sua nave ter sido desarmada a partir da estação espacial. Os 3 astronautas, os 3 astronautas estão com boa saúde após 183 dias de trabalho, é muito tempo, né? Cima, né? Durante os quais terminaram a montagem da estação orbital. Especificamente nestes 6 meses de trabalho, os módulos de laboratório de Wenchang e Mengchang foram acrescentados ao módulo chamado Tianhe, dando-lhe a aparência em forma de T, característica da estação espacial. Além disso, foram realizadas 5 manobras de acoplagem, 3 caminhadas extraveiculares e várias experiências. A Estação Espacial Chinesa foi agora entregue aos 3 taikonautas, nomenclatura dada aos astronautas chineses da missão Shenzhou 15, que tem estado na base espacial desde a semana passada. A China, agora, junta-se aos Estados Unidos e à Rússia na lista de países que construíram uma estação espacial habitada com o lançamento da Estação Espacial de Tiangong, que, traduzindo para o português, seria Palácio Celestial. A estação vai ficar em funcionamento durante cerca de 10 anos e será utilizada principalmente para experiências de gravidade zero. E olha só, vamos falar agora de economia, sobre o endividamento das famílias. A parcela de famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,9% em novembro deste ano. A taxa ela é um pouco inferior aos 79,2% de outubro, mas ainda é superior aos 75,6% de novembro de 2021. Os dados divulgados nesta terça-feira no Rio de Janeiro são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, somam 30,3% em novembro deste ano, mesmo patamar do mês anterior, mas acima dos 26,1% de novembro de 2021. Já as famílias que não terão condições de pagar suas contas subiram para 10,9%, acima dos 10,6% de outubro e dos 10,1% de novembro do ano passado.
a parcela daqueles que se consideram muito endividados aumentou de 14,8% em novembro de 2021 para 17,5% em novembro deste ano. O comprometimento médio da renda com dívidas ficou em 30,4%, acima dos 30,3% de outubro deste ano e de novembro de 2021. Nós já comentamos bastante sobre isso no nosso jornal e vamos falar mais, porque a Petrobras anunciou que os preços médios da venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras será reduzido, né? Está sendo reduzido, foi reduzido, a gente já pode colocar assim a partir de meia-noite, né? Isso. Então, a partir da meia-noite de hoje, tomara que venha a causar impacto no bolso do consumidor, né? Esperar os postos agora repassar, né? Vamos ver aí. Para a gasolina A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro, com diminuição de 20 centavos por litro, equivalente a cerca de 6,1%. Com o ajuste, a parcela da Petrobras no preço final deve ser de R$ 2,25 por litro, em média, já que o produto final vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. Já o ajuste do diesel A vendido pela estatal às distribuidoras cairá de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de cerca de 8,2%, ou 40 centavos por litro. A Petrobras calculou que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel, antes da venda ao consumidor final, a parcela da estatal no preço ao consumidor será em média de R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. A empresa petrolífera afirmou ainda que as reduções anunciadas nesta terça-feira acompanham a evolução dos preços de referência. O preço da gasolina não era alterado pela Petrobras desde 2 de setembro. O do diesel permanecia inalterado desde 20 de setembro. Saúde agora. O Ministério da Saúde abriu nessa terça-feira consulta pública que trata, né, da incorporação ao Sistema Único de Saúde da vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra a Covid-19. Segundo a pasta, as manifestações podem ser enviadas até o dia 15 de dezembro pelo site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec. O período de contribuição terá duração de 10 dias devido à relevância do tema e qualquer pessoa pode participar. Essa etapa faz parte de todos os processos de incorporação analisados pela comissão. Atualmente, no caso da faixa etária entre 6 meses e menores de 3 anos, a vacina da Pfizer é recomendada para as crianças com comorbidades. A Conitec deu recomendação preliminar favorável à incorporação. Após a consulta pública, o tema volta para a comissão para o parecer final. Vamos então ao nosso giro do esporte, né? O Brasil não jogou hoje, mas tem muita notícia boa aí. Tem Marrocos, né? Tem zebra tem na Portugal, Copa do Mundo. Tem zebra, né? Exatamente. A zebra da Copa do Mundo, gente, como todo mundo já sabe, foi Marrocos. A competente seleção do Marrocos que segurou a poderosa Espanha, que ganhou lá na primeira fase de 7-0 da Costa Rica. Olha só, a seleção do Marrocos joga muito bem em equipe, né, no seu coletivo, conseguiu segurar a Espanha ali nos 90 minutos e nos 30 minutos adicionais ali da prorrogação. O jogo foi para os pênaltis, a seleção da Espanha desperdiçou uma oportunidade que bateu na trave e o goleiro de Marrocos, o Bono, pegou 2 pênaltis, foi a estrela da partida. E, é claro, o Marrocos competentemente converteu 3 pênaltis e se classificou para as quartas de final. É a melhor campanha, viu, de uma seleção africana até agora na Copa do Mundo. Inclusive, Marrocos, que é a seleção africana que chegou mais longe nessa Copa, né, nessa Copa do Catar.
Inclusive, o craque da seleção, ele joga na Europa, ele escolheu defender, ele tem dupla cidadania, inclusive espanhola, tá? Olha. E ele escolheu, que é o Hakimi, ele escolheu defender Marrocos. Ele é nascido e criado na Espanha há anos. Inclusive, outra informação importante, a população marroquina na Espanha é uma das maiores da Europa, né? Muitos migrantes marroquinos moram na Espanha ou foram nacionalizados lá por fugirem de seu país antigamente, enfim. O Hakimi, ele escolheu defender a seleção de Marrocos aí, defender as suas tradições ali, a sua linhagem sanguínea, enfim. Mais um dado interessante desse jogo é que a seleção marroquina mostrou não só competência, mas um jogo de equipe também muito forte, como eu já havia dito, mas o técnico, por exemplo, da Espanha, numa entrevista coletiva, quando foi perguntado o que você teria mudado no time, ele falou, olha, se eu tivesse oportunidade, eu teria tirado o goleiro de Marrocos, que ele foi decisivo. Essa foi a declaração do técnico da Espanha, que ficou muito abatido depois da derrota, é claro. Ele esperava seguir para as quartas de final. Porque já estreou, a Espanha já estreou aí a Copa, né? Goleando aí 7-0 a Costa Rica, né? Então, derrotada aí pelo Marrocos, foi uma decepção. Mas bom para o Brasil, quem não precisa pegar a Espanha lá na frente? Do outro lado, né? Só pegaria na final, mas é bom sim, claro. Sim. Vamos pensar assim, esse pensamento é o pensamento de todo brasileiro, que a gente vai estar na final. Agora, por outro lado, ontem, nos jogos de ontem, tem um jogo de Portugal, que foi um baile contra a Suíça, viu, gente? Portugal colocou aí 6 gols na Suíça, foi 6-1 o jogo, com surpresa também, Cristiano Ronaldo no banco, começou o jogo no banco, e tem mais, o substituto do Cristiano Ronaldo, o meia que substituiu ele, né, fez 3 gols, deu uma assistência, fora o baile que o garoto deu, de 21 anos. Será que conquista a vaga aí do Cristiano Ronaldo? Quem sabe, né? Eu acho que ainda assim Cristiano Ronaldo é muito importante na seleção, o substituto, claro, entrou no jogo ali, muito motivado nessa partida, o técnico da seleção portuguesa disse que não tem nada a ver a substituição do Cristiano Ronaldo, falou que não tem nenhum clima ruim dentro da seleção. E o Bruno Fernandes, que estava em jogo, né, um dos jogadores, falou que a melhor resposta que o Cristiano Ronaldo tinha a dar foi quando ele entrou no segundo tempo, deu um abraço no substituto, ainda brincou com ele, foi lá, jogou em equipe, e é isso aí, o time mostra que está para chegar na final, que é o que o Bruno Fernandes falou. Todos nós temos um objetivo, que é chegar na final. E agora, poderosa seleção de Portugal, que meteu essa goleada aí de 6-1, vai encarar a competente seleção de Marrocos. Vamos ver se não dá zebra, hein, gente? Vamos esperar que não. Mas esses foram os resultados de ontem aí da Copa do Mundo, que agora só volta na sexta-feira com o jogo da seleção, viu? Não vamos nos esquecer, o jogo da seleção é ao meio-dia dessa sexta-feira, Brasil e Croácia. E tem outro jogo, é claro, às 4 horas da tarde, que agora não venho me lembrando aqui no momento, mas tem mais jogo na Copa do Mundo que vai ocorrer entre os Países Baixos, que é Holanda e Argentina. Desse jogo sai o nosso adversário, viu? Na sexta-feira. Pode ser Argentina ou Holanda contra o Brasil, claro. Brasil passando contra a Croácia, mas vamos se enganar não, Croácia vai ser barra pesada de encarar, viu? Então, também, na sexta-feira, o Brasil joga contra a Croácia. Isso, ao meio-dia. E a Argentina, nossos irmãos aqui do lado, jogam contra a Holanda às 16 horas. E aí, quem ganhar desse jogo... Pega ganha... o Brasil. Pega o Brasil, pega o Brasil. Vamos nesse pensamento que é o melhor. Isso. Gente, olha só, você vai ver depois do intervalo que Defesa Civil de Petrópolis investe em ações de prevenção de desastres. Pois é, e você vai ver também que Justiça bloqueia 2 bilhões de reais do orçamento do estado do Rio de Janeiro, que seriam utilizados em intervenções na cidade de Petrópolis. Nós voltamos já.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos e é para falar de chuva, né? Olha só, após as chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março desse ano, a Defesa Civil de Petrópolis tem desenvolvido ações de prevenção nas comunidades do município. Um exemplo foi o Conselho Municipal de Defesa Civil, que foi criado pela Prefeitura nesse ano, e que busca investir as verbas emergenciais enviadas ao município para evitar novos desastres. As ações de prevenção da Defesa Civil buscam medidas voltadas ao planejamento da ocupação do espaço geográfico e à execução de obras e serviços em áreas de risco, como infraestrutura urbana e rural, estabilização de encostas, contenção de encostas e demais ações que visem diminuir casos de desastres naturais. O secretário Gil Kempers explica que, com a tragédia deste ano registrada em Petrópolis, ficou clara a necessidade de investimento para prevenir acontecimentos ainda maiores. Por isso, o Conselho Municipal de Defesa Civil foi criado pela Prefeitura neste ano com o intuito de decidir o uso dos recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil. Esse desastre nos mostrou também a importância de mudar a lei. A Lei 2608, que é a lei basicamente que rege a análise do sistema de defesa civil, ela fala em recursos federais para resposta e para reconstrução. Não prevê recursos para prevenção. Então, foi normatizado o Fundo de Defesa Civil. Com esse Fundo de Defesa Civil, o Conselho de Defesa Civil, para que esse Conselho pudesse gerenciar esse fundo, ou seja, 50% da taxa de construção civil, todas as obras que são solicitadas e licenciadas na cidade, 50% dessa taxa vai ser destinado diretamente para a Defesa Civil. Para quê? Para ações preventivas. No portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis, é possível acompanhar a utilização desses recursos. No portal há, por exemplo, o registro de verbas emergenciais enviadas à cidade, como os R$ 122 mil destinados à contratação emergencial de empresa para a construção de um muro no Caxambu, uma das localidades mais afetadas durante as chuvas de fevereiro. Como a condição de risco na cidade vem aumentando em condição de novas chuvas, de novas ocorrências, hoje em dia a gente solicitou o aumento de 30 sirenes, ou seja, para contemplar 50 comunidades, onde você pode disponibilizar a classificação de risco 4. Se tem 5 casas
num tal velho, que é uma congruência de morros. E essas casas têm um custo estimado de 400 mil as 5 casas. Você gastaria 10, 15 milhões para fazer a estabilização dessa encosta. É mais interessante que você retire as pessoas dessa condição de risco, realoque elas numa condição de estabilidade e que aquele local não seja mais habitado. A Defesa Civil tem feito um trabalho de mapeamento das áreas de risco em conjunto com os moradores das regiões afetadas, nomeados Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Como resultado, a Castelânia, que anteriormente contava com apenas 2 pontos de apoio, atualmente conta com 3 pontos para a população em caso de alagamento ou deslizamento de terra. No último dia 29 foi comemorado o Dia Estadual da Redução de Risco de Desastres. Com isso, em uma cerimônia realizada, os representantes dos NUDECs receberam um certificado, kit, além de equipamentos que vão auxiliar em casos de emergência. A gente pede à população que não permaneça em áreas interditadas. A interdição ela tem o objetivo de salvaguardar a vida das pessoas. E a gente sabe que em algumas áreas muitas pessoas podem estar retornando para as áreas interditadas. A gente pede à população que não faça isso. As áreas interditadas é porque de alguma forma tem uma condição de risco geológico ou então alguma condição de risco estrutural. E a pessoa só pode retornar para a sua casa se tiver sido feita a intervenção de engenharia para que seja otimizada e reduzido o risco daquela localidade. Por que é importante ressaltar isso? Muitas das vezes a gente vê o cidadão cobrando que algumas intervenções sejam feitas. Realmente, algumas intervenções são de responsabilidade do poder público, mas algumas intervenções são de responsabilidade do próprio cidadão. E ainda falando sobre esse assunto de intervenções aí da chuva, olhem só, a 4ª Vara Civil de Petrópolis, ou seja, a Justiça, bloqueou 2 bilhões de reais do Fundo de Recursos 145 do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, que seriam utilizados em intervenções na cidade de Petrópolis. A decisão do juiz, do Dr. Jorge Luiz Martins, foi tomada porque 130 pontos do município que foram afetados nas tragédias deste ano ainda não receberam obras. Após 9 meses da tragédia do dia 15 de fevereiro, muita coisa ainda precisa ser feita. De acordo com a 4ª Vara Civil de Petrópolis, após a ação civil pública realizada em outubro deste ano, o juiz Jorge Martins Luiz bloqueou 2 bilhões de reais dos recursos do Estado para obras na cidade. Pelo menos 130 locais que foram atingidos pela tragédia em fevereiro ainda não receberam intervenções. O Ministério Público apontou 26 ações civis públicas para a realização de obras emergenciais a fim de reduzir o risco geológico nas localidades atingidas. No entanto, os laudos do MP apontam para localidades como Chácara Flora, Vila Felipe, Rua Frei Leão, Caxambu, Castelânia e São Sebastião, que não receberam nenhuma intervenção praticamente 10 meses após a tragédia de fevereiro, nem pelo Estado e nem pelo município. A 4ª Vara Civil determinou ainda que a Defesa Civil de Petrópolis identifique todos os imóveis que precisem passar por obras, de acordo com os laudos emitidos pelo MPRJ durante as visitas técnicas realizadas nas localidades. Para a Secretaria de Assistência Social do município, o pedido é que identifique e retire a população que ainda permanece em áreas de risco e, com isso, sejam inseridos para serviços como o aluguel social. Ainda de acordo com a decisão, ficou determinado que a Secretaria de Obras do município, assim como a Condep, realize a demolição das casas que estão em área de risco. O prazo para o início do serviço é de 15 dias. A 4ª Vara Civil determinou ainda que a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado dê início às obras apontadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com um prazo de 45 dias para o início das intervenções e 300 dias para o término delas. Caso os prazos não sejam respeitados, uma multa no valor de R$50 mil será aplicada para quem descumprir a decisão. É a resposta do governo do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro informa que o governo ainda não foi notificado pela Justiça sobre o assunto. Pois é, e olha só, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, a CEINFRA, esclarece que as contenções das ruas Uruguai e 1º de Maio e Avenida Paulista estão em fase de finalização dos editais para licitação.
Devido à demora no recebimento de laudos e documentos que dão base às intervenções, as obras na Estrada do Paraíso, no Sargento Boening, na Travessa Vasconcelos, na Vila Vasconcelos, na Chaca Flora e na Rua Bartolomeu Sodré, no Caxambu, devem ter os editais de licitação liberados nos próximos dias. Exatamente. Vale ressaltar ainda que a Secretaria de Infraestrutura e Obras já investiu mais de 255 milhões de reais em obras emergenciais e prevê mais 144 milhões de reais em outros projetos, como contenção e drenagem nas ruas 24 de Maio, Nova e Rua Tereza, que já estão em fase de conclusão e serão entregues no próximo mês. O município também vem sendo contemplado por obras de recuperação da canalização na Avenida Washington Luiz, com 84% delas já concluídas. Contenção e drenagem nas ruas Conde d'Eu e Olavo Bilac, que já chegaram a 35%. E também na Avenida Portugal, onde 99% do trabalho já está pronto, além do trabalho de contenção da Rua Pedro Ivo, que atingiu a marca de 92% concluída. A obra de reforma estrutural, requalificação do fluxo hídrico, requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor também acontece a todo vapor. O projeto já apresenta 60% de conclusão e tem a previsão de ser entregue na segunda quinzena de fevereiro. E olha, além de todas essas intervenções previstas, a CEINFRA também vem realizando grandes investimentos em habitação com a reforma do 4 conjuntos habitacionais por meio do programa Casa da Gente. São eles: Raene Aparecida, Moacir Padilha, Sérgio Fadel e Castelo São Manuel. Então tem bastante coisa adiantada do governo do estado, né? E tudo que a gente noticiou, por exemplo, a obra do túnel extravasor é do governo do estado. Isso. Lá da Rua Tereza, da Rua Nova, que ia começar a intervenção, da que a Rua gente Nova, noticiou. inclusive daqui, quando a gente sai da sede, a gente vê as luzinhas lá, o pessoal trabalhando. Né? Então, é do governo do estado. A intervenção na Washington Luiz, que outro dia a gente reclamou aqui que eles tinham fechado a rua e que era para obra e que a prefeitura não sabia, né? Colocaram um asfalto, inclusive, parrudo ali. Do governo do estado. Então, as obras do governo do estado estão bem adiantadas aí. Andando. Resta saber, pedir aí para o doutor Jorge, da 4ª Vara Civil, para fazer esse pedido também ao nosso município de Petrópolis, para ver o que já foi feito pela prefeitura, né? Os bairros, por exemplo, né? Lá no Chaca Flora eu posso dizer que ainda nada, tá tudo realmente ainda muito parado ali, mas, como disse, ainda depende de licitação, né? Na Avenida Portugal, ali na Batata Frita. Não, lá a obra, eu posso dizer que eu passo por lá todos os dias para vir ao centro. Lá, praticamente zerada já a obra, aliás, uma obra espetacular, um muro de contenção muito, muito, muito grande. Então, as obras do governo do estado estão aí sendo feitas. Resta saber do município, né? Exatamente. Seguindo aqui, gente, olha só, na última sexta-feira, nós mostramos aqui no Correio da Manhã, né, e também no Correio Petropolitano na TV, uma denúncia de comerciantes, lojistas e empresários da Rua Tereza sobre as péssimas condições do Centro de Moda e Serviços, que está fechado há mais de 9 meses. O Centro de Moda e Serviços, localizado na Rua 24 de Maio, em Petrópolis, está em situação de abandono. Segundo o presidente do local, Adson Menezes, o prédio foi disponibilizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2006 para a Prefeitura de Petrópolis, por meio de uma concessão com validade até o ano de 2016. O espaço era usado para atender o arranjo produtivo e comercial da Rua Tereza e está com o primeiro andar fechado há 9 meses. Depois de ser atingido por um deslizamento de terra. Desde então, comerciantes, lojistas e empresários do principal polo de moda da cidade têm sido prejudicados e pedem que os responsáveis tomem providências. Apesar do local comportar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Centro de Informações Turísticas, a Prefeitura de Petrópolis informou que não é responsável pelo imóvel e que a reforma não é de responsabilidade do município. A gente não tem dinheiro. Então nós pedimos
através de várias reuniões, de vários ofícios, etc., pedimos ajuda à prefeitura. Realmente é uma vergonha que a gente não, que a cidade, né, que a cidade não consiga colocar uma área importante, né, uma entrada de um centro comercial da cidade em condições do turista, do cliente vir a um banheiro, ser atendido por uma pessoa, ter uma orientação. Então, no estado que nós estamos hoje esse, é o pior, que foi agravado pela catástrofe. Através de ofícios, o presidente do Centro de Moda e Serviços, Adson Menezes, e a presidente da Associação da Rua Tereza, Denise Fiorini, recorreram ao governo municipal diversas vezes para que as restaurações sejam realizadas, para que funcionários da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis façam a limpeza dos banheiros e para que a concessão seja renovada. Mesmo antes da tragédia, eu vinha tendo reuniões com o secretário de Desenvolvimento, secretária de Turismo, sobre a Rua Tereza, e depois da tragédia continuou de 15 em 15 dias, e toda reunião que tinha, eu enviava ofício pedindo para que fosse feita essa reforma aqui. Porque nós precisamos, como eu sempre falo nas reuniões, se nós queremos ser uma cidade turística, como que a Rua Tereza, que é o maior empregador da Serra, não tem um banheiro público, né? E um banheiro no qual era usado por várias pessoas, por cadeirantes, por mães que vinham trocar fraldas de criança, e hoje nós não temos isso. Apesar de a prefeitura estar funcionando aqui, ela nunca conseguiu nos ajudar em nada, em termos de manutenção do prédio, vou pintar, ajuda para pintar uma parede, para reformar um telhado, nada. Além das diversas manutenções internas solicitadas através de um ofício à Prefeitura de Petrópolis, os responsáveis pelo edifício ainda pedem pelo conserto dos bueiros na parte externa do prédio. Atualmente, eles estão tampados com pedaços de madeira. Puxa, eu fui à Rua Tereza e não tinha um banheiro público. Isso é muito feio, né? Isso denigre a imagem de Petrópolis como uma cidade turística que quer ser. Né? Então, agora, os turistas estão vindo, mas saem decepcionados. É uma referência da cidade, né? A pessoa chega aqui e diz, pô, esse prédio é horroroso, eu não posso ir no banheiro, como você acabou de ver aqui, a pessoa querendo beber uma água ali, né? Chegou ali na porta, posso beber uma água? Não pode. Então, é uma vergonha para a cidade, né? E para nós, como empresários, a gente se sente envergonhado também, mas está fora do meu controle agora essa situação. O que a gente pode fazer é pedir ajuda. Agora, os empresários aguardam a resposta do poder público para que o prédio seja revitalizado. Da nossa parte, não é falta de carinho. A gente tem muito amor por isso aqui. Foi uma conquista, como eu disse. É uma conquista de empresários, alguns que já até faleceram. Então, foi um movimento genuíno de um exemplo para a sociedade, eu acho, de você... Quando você quer, você conquista alguma coisa. Então, esse prédio aqui, que era uma delegacia horrorosa, foi conquistada através do esforço de empresários. Isso aí. Vamos ver como fica o tempo? Vamos lá. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a quarta-feira em Nova Friburgo será de céu nublado, com pancadas de chuva moderadas, que devem se intensificar no período da tarde. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a manhã. Durante todo o dia, o céu ficará nublado e há possibilidade de chuva a qualquer momento. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a chuva moderada forte já começa pela manhã. Durante a tarde, elas devem se intensificar. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de céu nublado e pancadas de chuva moderada forte. O município registrará a mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a quarta-feira. Há possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Três Rios, amanhã será de céu nublado com chuva moderada.
que se intensifica no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos nos municípios citados serão fracos. Mas, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. É isso, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã, às 7h30, estaremos de volta com muita informação para vocês. Tchau, tchau. Tchau.